Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Cris. Eu sou a Cris, muito prazer. Hoje eu tenho um convidado mais que especial. Fazia muito tempo que eu não convidava ninguém aqui para esse pod. E eu convidei o Vinícius, que foi o meu coach, para contar como foi o processo dele de coach comigo. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Cris. Eu fiquei realmente muito feliz com o convite e acho que vai ser sensacional esse episódio. Então, ó, para quem chegou aqui de paraquedas e nunca viu, ouviu esse podcast, eu sou a Cris, eu moro há mais de 14 anos na Alemanha. Eu sou coach criacional no meu horário extra. No meu horário de CLT, eu trabalho com marketing digital numa empresa alemã. E esse podcast aqui, nesse podcast, você vai aprender os superpoderes para uma vida sensacional. E como eu moro fora do Brasil, muito da minha experiência vem, né, da minha vivência aqui na Alemanha, e eu espero que esse podcast aqui, hoje, que eu e o Vinícius possamos ser a luz que você precisa para a sua vida no dia de hoje e que você possa tirar muitas coisas boas da nossa conversa hoje. Isso é o que eu desejo para você que está ouvindo. Bora lá, Vinícius! Vamos lá. Vinícius foi meu coach e foi um prazer imenso trabalhar com ele, de verdade, porque é a pessoa dedicada. É gostoso trabalhar com gente que se dedica, né? E a pessoa que se dedica, ela tem resultado. Por incrível que pareça, né, gente? E o Vinícius tem uma história de superação incrível que eu pedi para ele compartilhar aqui. Eu sei que muita gente que vem fazer o coaching comigo não quer aparecer, não quer compartilhar, porque também às vezes é uma coisa muito pessoal. Mas o Vinícius topou e eu tô muito, muito, muito feliz. Muito, muito, muito obrigada por ter topado, Vinícius. Com muito prazer, Cris. Eu acho que quando uma coisa ajuda a gente tem que compartilhar, né? E como eu fiquei muito feliz que as coisas deram certo, eu topei na hora. Perfeito. Então vamos começar que a gente tem um roteirinho aqui que eu pedi para o chat GPT, que vocês sabem que eu amo, para me ajudar aqui a estruturar para a gente, porque senão a gente vai ficar só conversando aqui, mas a gente vai ter uma estrutura. E vamos começar aqui, ó. Primeiro que eu quero dizer uma coisa. O propósito, o chat GPT escreveu tão bonito que eu preciso até dizer. O propósito desse episódio, que é a mais pura verdade, é falar sobre a superação, a autoestima e como que o Vinícius transformou uma crise em oportunidade de crescimento, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro de uma das primeiras, não das primeiras porque você já me segue há muito tempo, fiquei sabendo agora, mas a primeira mensagem relevante que você me mandou foi: Cris, fale sobre o fracasso. E ficou aqui um tempão na minha Uhum. parede de ideias falar sobre o fracasso. E foi você que me escreveu isso. Então vamos começar aí, como que você me conheceu, como é que você chegou até mim e por que que você queria que eu falasse sobre o fracasso. Show. Eu conheço a Cris desde que ela começou a fazer vídeo no canal Viagem com a Cris. Antes daquele rebranding, eu já acompanhava. Porque eu também tinha uma história com a Alemanha, também eu tinha feito intercâmbio lá, então tudo que ela falava, as coisas faziam sentido para mim e eu já gostava de acompanhar. Então eu vi toda a mudança, todo o rebranding, eu vi o vídeo Socorro, meu filho é gay, com a mãe da Cris. Aham. Eu vi ela mudar de vida, mudar de foco e começar a falar de coach. Então eu te acompanho há muito tempo, Cris. Tanto no Instagram quanto no YouTube. E até no Snapchat, que uma vez eu te mandei mensagem, meio bêbado, há muitos anos. E aí, para essa eu não tive resposta, ainda bem. Mas para as outras no Instagram, Eu. Desculpa, não te respondi no Snapchat. ainda bem, ainda bem. Eu usei pouco o Snapchat, mas nossa, Snapchat faz tempo Faz tempo, que faz eu tempo. parei já de usar. Não sei, alguém usa Snapchat? Comenta aí nos comentários. Mas e aí, E Vinícius? foi assim. Fale sobre o fracasso. Foi a mensagem que você me mandou. Bom, eu acho que antes de eu falar do fracasso, eu acho que tem uma coisa importante de falar que eu tinha um certo preconceito com essa história de coach.
A gente sabe que tem muito coach que Uhum, não leva essa questão a sério, né? Não é coach levado a sério, como diz uhum, o Jerônimo Temel. uhum. E, E eu sou aluna do Jerônimo. assim, a gente tem vídeo na internet, né? Porta dos Fundos fazendo piada e tudo mais. Então existe esse preconceito. E eu também tinha. E foi com você que eu comecei a mudar essa visão, né? Que pode ser uma coisa que ajuda a gente a olhar para frente. Eu acho que só não gosta de coaching quem não sabe o que é, cara. Porque não, quem é deixado levar por essas coisas da internet, porque não tem como. Eu não conheço pessoalmente falando uma pessoa que você fala assim: você quer se desenvolver, você quer melhorar no trabalho, você quer melhorar de vida. Não tem ninguém que fala, não, entendeu? Exatamente. E quando você precisa, você se machuca, você vai no médico. Quando você precisa que alguém arrume seu carro, você vai no mecânico. E quando você quer se desenvolver, você vai atrás de um coach. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, caiu a ficha, foi uma coisa que me marcou, né? Que cada profissional tem sua especialidade. E essa é a especialidade do coach que eu fui Muito aprender com bem. você. E então a questão do fracasso. O que que Vamos lá. aconteceu? Eu comecei tendo muito sucesso. Eu passei num processo de trainee. Eu morava no Brasil e passei num processo de trainee na Suíça, numa multinacional gigantesca, numa das maiores produtoras de alimentos, e outros artigos, e comecei o meu processo de trainee. 2 anos depois, quando eu estava para acabar, eles vieram me avisar, de que eu ia ser demitido. Porque depois do trainee eles não iam poder me efetivar. E se não pode efetivar, né, significa que a gente vai Uhum. ser demitido. E eles me avisaram com muito tempo de antecedência, uns 6 meses antes. E é para você já pegar suas coisas e ir embora, né? Já procurar outra coisa e tudo mais. E foi um tempo de grande aprendizado lá. E eu não queria ir embora. Mas eu fazia terapia. Então eu estava tratando esse processo de sair, né? Estava tratando o fracasso. E eu comecei a me inscrever em vagas de emprego. E eu tomava um não atrás do outro. Era um não atrás do outro. Era impressionante. Onde eu tinha certeza. Teve uma empresa que me chamou para 6 entrevistas. Então, assim, eu já estava dentro. E foi um não. Então, eu não conseguia olhar para frente. Eu não conseguia, avançar. E foi aí que eu percebi que eu não precisava de um psicólogo. Quer dizer, eu precisava, mas para tratar esse passado, esse trauma, eu precisava de ajuda profissional para olhar para frente. Eu me lembro, foi no final de janeiro. Então, desde outubro até final de janeiro, eu estava lá, aos trancos e barrancos, choramingando, porque não ia, não ia, não ia, não ia. E foi aí que eu mandei uma mensagem para Cris, para perguntar como é que era o processo de coach. A gente trocou umas mensagens e começamos. Então foi aí que eu comecei a transformar esse fracasso, né, em outra coisa, ou ressignificar para poder dar Foi. passos para frente, Eu não lembro que a ficar gente andando para o conversou um lado para pouco trás. sobre o fracasso. Você estava bem triste, né, com toda a situação que aconteceu, de você ter que sair dessa empresa que você gostava de trabalhar lá, né? E quando a gente começou também a falar sobre entrevistas de emprego, os seus nãos, por que que você estava recebendo não, isso até bate com o Reels que eu postei ontem, falando sobre. Alguém me perguntou, qual foi a virada de chave? Eu falei, a virada de chave foi quando eu passei a acreditar em mim. E aí alguém comentou, falou assim, mas o problema, aí vem, o problema é que as mulheres estão recebendo muito não aqui na Alemanha. Uma mulher comentou isso, obviamente. E aí eu respondi para ela, falei assim, não, mas a gente precisa entender por que do não, né? E eu já sei que essa pessoa que comentou é uma pessoa que já conversou comigo brevemente, não fez um processo de coaching nem nada, há um ano atrás, quase um ano atrás, e há um ano atrás ela já estava procurando emprego há um ano. Eu não sei se ela conseguiu um emprego, mas ela respondeu isso. As mulheres estão recebendo muito não. E eu achei legal, porque eu lembrei disso, porque você falou que estava recebendo muito não. E existe, gente, uma. Meu dedo pintado de batom.
Existe uma razão. Se você está procurando um emprego há um ano, que seja há 6 meses, e é não, 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 e você tem qualificação, e você tem. Por que do não? A gente precisa entender, existe um porquê do não. Tem uma autossabotagem, tem um bloqueio, alguma coisa existe. Porquê desse não? Se você é uma pessoa qualificada. Que eu me lembro da gente conversar sobre o que você falava nas Uhum. entrevistas. Não conversamos sobre isso? Como você se portava, com que energia você chegava. E você me fez uma pergunta muito também de virada de chave. E olha que eu tratava isso na terapia, mas às vezes a gente não conecta as coisas. Você perguntou se eu sentia que eu estava devendo alguma coisa para alguém. E eu tinha muito essa sensação. Do tipo, é, por exemplo, eu sentia que a empresa fez uma caridade em me contratar. A empresa, a multinacional que eu estava. Porque no processo seletivo super concorrido eu consegui. Então eu sentia que eu devia alguma coisa para eles. E eu, e eu ia para as entrevistas com essa sensação. Além disso, eu mentia nas entrevistas. E aí todo mundo fala: Nossa, como assim você mentia? É automático. Eu sou casado com um homem, e aí eles perguntavam como é que eu vim parar na Suíça. E eu falava da minha esposa. E, e é uma mentira muito boba, porque ninguém tem nada que saber da minha vida. Mas se começa errado, não tem como ir bem, né? E se eu depois falar que é um homem? Aí eles já vão ver que eu menti, e se para eles não tem problema nenhum, vão falar por que que ele mentiu isso e outras coisas, né? Pode ser que questionem tudo que eu falei. Então, essa foi uma das primeiras viradas de chave, que foi ser autêntico. Se a empresa não me quiser, é sorte minha, porque aí não teve fit, né? Não bateu mesmo. E não porque eu Porque às vezes fiz é com que não batesse, livramento, né? entendeu? Mentindo Às e vezes é livramento mesmo. A ficando gente acha que nervoso e aquela tudo mais. empresa, é uma empresa maravilhosa, quando você vai ver um ambiente super tóxico. Não tem como você saber isso na entrevista, entendeu? E aí é melhor você realmente. Eu parto muito desse princípio que a gente precisa ser autêntico na entrevista. E eu acho que, eu acredito muito também, que a nossa energia, a energia que a gente leva para uma entrevista de emprego, isso conta muito, entende? Ah, você tem ranço da Alemanha, você acha que os alemães são preconceituosos, xenofóbicos, beleza. Se isso, você chegar na entrevista, não é o seu caso, tá? Tô falando de outros casos lá da internet, que o seu caso era esse mesmo da esposa, do esposo, que você Uhum. tinha uma certa trava ali, e que aquilo ali te travava mesmo, porque com, como é que você, que é casado com um cara maravilhoso, você ama seu marido, você tem uma vida ótima com ele, você chega numa entrevista de emprego para falar de uma esposa. Que energia é essa que você está mandando? Foi essa conversa que a gente teve, né? Que energia é essa que você está. Aí a pessoa não te contrata, pô, ele é bom, mas fica uma coisinha no ar, fica um negocinho assim, entendeu? Tipo, a energia não é palpável, entende? Você, aí falando de uma forma mais geral, aberta para quem está ouvindo aqui, chega numa entrevista, você odeia morar na Alemanha, você tem ranço dos alemães, que energia é essa que tu chega na entrevista, meu amor? Entende? Tem a qualificação, não sei que pode até ser que você em algum momento sim vai conseguir um emprego, mas vai conseguir um, eu desejo que você consiga, tá? Mas assim, as chances são de que você vai pegar uma empresa naquela energia do ranço. E a lei da atração, ela é justa. Ela existe, né? Se você tem ranço e foca naquele ranço, naquele motivo para não gostar da Alemanha, você vai chegar numa empresa que vai te dar 10.000 razões para você estar certo. Porque o alemão é isso, porque vão fazer aquilo lá com você na empresa, vão fazer aquilo outro com você na empresa. É energia, gente, é energia, né? Então, que energia você está chegando para entrevista de emprego? Tô com isso na cabeça muito forte também por causa dessa postagem de ontem, tá muito recente, e dos comentários ali, porque para mim não basta só um currículo bonito, entendeu? Qualificações, certificados, não. É você tem que confiar em você, você precisa chegar ali na entrevista de emprego com a energia, cara. Com a energia de que eu sou a melhor pessoa para essa vaga. Me contrate que vai ser lucro para você. E o que que custa se preparar para um comentário preconceituoso? Se alguém algum dia te falar A, B ou C, você já sabe, para isso eu vou responder isso.
Porque também aconteceu comigo. Foi só uma vez, um imbecil, e quando ele fez Na esse. entrevista? Não foi na entrevista, foi na antiga empresa. Mas quando ele Ah, fez a tá. segunda vez, eu já estava preparado. E eu respondi que ele arregalou o olho. E no final ele riu, me deu um abraço e falou tchau. E você ainda abraçou o cidadão? Fazer o quê? Se Pessoa despediu, evoluída, gente. se despediu, Dá um achou abraço aqui, engraçado e foi imbecil. embora. Muito evoluído. Eu não sou assim, não. E eu espero nunca mais encontrar. Mas por ter me preparado para esse comentário, e depois disso eu continuei armado, assim, entre aspas, né? Preparado para esse um dia. E nunca mais aconteceu. Então, às vezes, Cara, olha né? só, gente. Deixa eu explicar um negócio aqui. Eu sou toda positivinha. Gosto de ser, tá? Mas não significa que merdas não aconteçam comigo, que pessoas não falem coisas pra mim que eu não gosto, que alemães e outras pessoas de outras nacionalidades não ajam comigo de forma que eu acho injusta. Acontece, faz parte da vida da Alemanha, ponto final. Agora, como que você tá lidando com isso? A pergunta é essa. Como que você vai lidar? É justamente isso que o Vinícius falou. Você tem que estar preparado. E às vezes nem é questão de estar preparado. É só aquilo ali acontece. Quanto menos foco você der, menos frequência vai acontecer. Quanto mais foco você der, mais frequência vai acontecer. Faz o teste. É verdade, energia. Energia é tudo. Pra mim, energia é coisa que a gente tem de mais sagrado. Assim, porque não tem como a gente mentir energia, cara. Entendeu? Uma amiga minha falou assim pra mim uma vez: a lei da atração é fake it until you make it, né? Tipo, finge até você conseguir. Cara, porque, tipo, não é isso a lei da atração. Tipo, não é isso a energia que a gente. A vibração, não tem como a gente mentir. A gente tem como colocar um sorriso no rosto. Não tem como mentir a vibração que eu tô emitindo nesse momento com esse sorriso aqui, né? Entende? Mas aí que a gente volta para o processo de coaching, porque não tem como mentir a energia, mas tem como você mudar a energia quando você se Exatamente, conhece. exatamente. E o coach traz um monte de ferramenta para isso, né? Foi exatamente isso. Uma coisa que a gente trabalhou e que para mim foi uma surpresa, eu não pensava que a gente ia trabalhar isso, foi a questão de valores. Porque eu já estava ouvindo alguns podcasts, né, sobre coaching, lendo alguns livros sobre gratidão, e trabalhando valores, eu vi que a questão da espiritualidade, para mim, por exemplo, não é muito importante. Mas a questão da disciplina, para mim, é muito importante. Parecem coisas diferentes, mas é porque a gente olha em uma lista enorme de valores, né? E aí eu descobri por que eu tinha um problema tão grande na minha empresa antiga. Porque por mais que eu gostasse, eu me sentia muito um peixe fora d'água. Porque eles eram bagunçados. Isso é um defeito? Não, porque tem gente que se dá bem nessa bagunça, né? Tem impressão, grandes empresas são bagunçadas e tá tudo bem para alguns. E aí eu comecei a olhar para frente também, procurando uma empresa que fosse organizada. E eu cheguei até a ouvir falar um pouco mal da minha empresa atual, porque eles falaram: "Nossa, eles são muito alemães, eles são muito organizados". E eu falei: "É isso que eu quero". E falei isso na entrevista, porque para mim era importante. E eles, de fato, Autoconhecimento, né, são. cara? Para tudo tem um processo. Para tudo tem um processo, tem um formulário, e não é burocrática, mas é organizado. Achei muito Então legal foi você contar show, essa assim, experiência, porque na é isso, entrevista. gente. Às vezes a gente fica vendo os vídeos no YouTube, coaches, né? Até mesmo eu, né? A espiritualidade, ela é importante para mim, né? Eu falo muito de meditação, de diário de gratidão, não sei o quê. Aí vem uma pessoa que nem o Vinícius e a gente faz ali a ferramenta de valores. Cara, a espiritualidade não tem nada a ver com ele. O negócio dele é disciplina, é regra, é fazer todo dia, e é isso que funciona para ele, entendeu? Então, achei muito legal. Achei muito legal também você falar que a sua empresa anterior, porque às vezes é isso, cara. Às vezes a gente não sabe exatamente o que que é, mas quanto mais a gente vai nessa busca do autoconhecimento, a gente vai conseguindo palpar.
Exatamente. E aí também tem outra coisa que a gente falou que é muito importante, é que é o que funciona para você. O coach que leva a sério, ele vai, ele vai te ajudar na sua individualidade. Coach que dá fórmula mágica para todo mundo, fica com o pé atrás, sabe? Porque o processo é super individualizado. As ferramentas são as mesmas, mas você vai chegar em resultados bem diferentes, assim. Ninguém vai falar, a espiritualidade tem que ser importante. E para mim foi um desafio, tá? Acho que eu nunca conversei isso com você, porque como espiritualidade é muito importante para mim, e a gente tem a tendência, como assim, a maioria das pessoas, né? A gente é ensinado que faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, como a espiritualidade é importante para mim, eu tenho a tendência de trazer um pouco disso para o processo de coaching. A hora que eu vi que você tinha espiritualidade lá não tem nada a ver comigo, eu já comecei a suar a camisa. Porque Uhum. eu falei, ferrou. Como é que. Para mim foi um desafio também, entende? Porque agora eu preciso falar com o Vinícius na linguagem dele. Agora eu preciso tratar o Vinícius do jeito com os valores que são importantes para ele e não os que são importantes para mim. É claro que todo coach deveria fazer isso, mas tudo tem uma linha de aprendizado. E como eu comecei o coaching no ano passado, fazia o quê? 6 meses que eu estava atendendo, né? Então foi assim, foi um dos meus primeiros 20 clientes, entendeu? Então, para mim, foi também foi um desafio. Acho que eu nunca te contei isso, né? Nunca contou, achei o máximo. E a gente fez meditação, eu adorei, mas eu não consegui, por exemplo, englobar na minha rotina, mesmo que eu colocasse na minha lista de tarefas. Simplesmente não foi. Mas no E olha, momento que a gente estava gente, fazendo, lista de foi show. tarefas, pessoa que escolhe a tarefa, tá? Ele É, que quis colocar na eu tarefa tentei, eu dele. tentei muito. É, tentei meditação antes de dormir, meditação ao acordar, mas um hábito que eu mudei, né? Você recomendou ler o livro Gratidão, e todo dia eu agradeço. Quando eu tô deitado na cama e quando eu tô saindo com a cachorra. Porque a gente tá no meio da floresta, não sei, me sinto conectado e olha que a espiritualidade não é importante. E todo dia eu agradeço. Mas foi a fórmula que funcionou para mim, né? Que livro que foi? Então, o Diário da Gratidão, gratidão, eu acho que é gratidão. Não tô lembrando, não. Da mesma autora tinha O Ah, a Segredo, não magia, foi? a magia. A Magia, a Magia. Olha aí, nem lembrava o nome do livro, mas me marcou, porque o livro vai dizer que quando a gente está agradecendo, quando a gente está se sentindo grato, você só consegue sentir uma coisa ao mesmo tempo, né? Quando você está com medo, você está feliz, né? Então, quando você está agradecendo, você não sente outras coisas ruins. E realmente funciona para mim. Quando eu agradeço, é relaxante. E são aqueles 2 minutos, né? E show. Bora viver o dia. Eu tenho uma pergunta aqui. O que foi mais difícil quando a gente começou a trabalhar a sua autoestima e resgatar a sua autoconfiança? E a gente conseguiu resgatar isso? Também é uma pergunta. Eu acho que o mais difícil foi colocar as crenças limitantes no papel. Porque a gente sabe delas, mas concretizar a crença no papel foi bem difícil. E você me passou essa tarefa. Na verdade, a gente fez junto na, na sessão e depois a minha tarefa era falar o contrário. Então, para isso, para mim foi um pouco dolorido, sabe? Justamente porque eu estava passando por esse processo de entender por que não tinha dado certo na outra empresa e, e eu precisava mudar isso, senão eu não ia conseguir arranjar um emprego. Então, eu fui meio obrigado a encarar esse medo, né? E com certeza mudou a questão da autoconfiança. Eu não me sinto, hoje em dia, menos que um suíço, né? Eu me sinto exatamente igual a eles. Aceito os elogios, eu ouço algumas vezes, puxa, o seu alemão é bom, e eu falo obrigado, ao invés de falar assim, ah, não, podia ser melhor, igual eu falava antes. E não é arrogância, se a pessoa está elogiando, vou aceitar, né? Pode melhorar.
Mas se eu tô recebendo elogio, eu não preciso falar isso pra pessoa, né? Não, posso melhorar, né? Então aceita. Ou então você ainda pensa, sim, a pessoa nem sabe que eu É, gaguejei ontem na padaria, sei lá, né? Então não precisa saber. E quando você se sentir inferior, né, que também já aconteceu no trabalho, questões esporádicas, tenta se questionar por quê. Eu me cobro bastante e eu me incomodei algumas vezes que eu mostrei alguma coisa para o meu chefe que eu achei super legal e ele estava dois passos na minha frente. Ele já estava perguntando as consequências, quanto que de dinheiro isso ia gerar, né, de receita. Eu falei, caramba! E eu falei para ele, me incomoda que você está dois passos na minha frente. E ele riu e falou: eu tô aqui há 20 anos, né? Você tá aqui há 4 meses. Se você estivesse na minha frente, alguma coisa estava errada. Isso também me marcou, porque aí a gente se cobra um pouco menos. Quer dizer que a gente não precisa se cobrar mais? Não. Mas ser realista, né? Tô aqui há 4 meses. Uma coisa que para mim é muito difícil é fazer o forecast, adivinhar quanto que a gente vai vender. E ele me falou: se você quiser contar bolinhas, se você quiser fazer sorteio, você só tem que acertar. E ele falou que ele acertava bastante. E eu fui perguntar por quê. Ele falou, porque eu tô aqui há muito tempo. Eu também não acertava no começo. E aí eu parei de me cobrar. E mês passado eu cheguei perto. Não acertei, mas eu cheguei perto. E querendo ou não, é uma questão de sorte, porque você não sabe como é que vai ser, né? Tem alguns indícios, mas você não sabe como que vai ser um forecast. Então, também me marcou e isso eu aprendi do coach, me cobrar e um falando pouco em menos. metas, a nossa sessão de metas, eu me lembro, foi uma sessão muito gostosa para mim. Você se lembra? Eu me lembro Quer que você falar? me per- Pode falar. falo, você me perguntou quais são as suas metas. E eu, muito arrogante, né, confiante, falei, Não, não foi tenho arrogante, várias, não. Não foi 10. arrogante, não. Foi pessoa preparada, né? Tava preparada. Não foi arrogância, não. Foi tipo, eu tô preparada. Você Preparado. quer meta? Toma aqui, ó. Continua. E eu trouxe umas 10 metas. Aí ela fez, Acho que foi mais de 10 e até. a gente foi, eu acho que era mais de 10, acho que eram 12 ou 13. E aí você começou a falar assim, e você vai cumprir? E eu já falei, Não, a não. gente foi E a gente meta começou a por ver meta, vendo meta prioridade, por meta. urgência, por que que ele queria aquilo, por que que aquilo tá na lista. E aí no final a gente enxugou aquilo, porque às vezes a gente acha que uma coisa é meta, mas uma coisa não é meta, é uma vontade que você tem, ou é um sonho. Mas aí para realizar aquele sonho você vai precisar de outras metas para chegar lá, né? Então, muitas vezes a gente não sabe nem montar que meta a gente quer, montar as metas. E foi ali, eu lembro dessa sessão também, porque foi gostosa. Para mim foi gostosa, porque eu adoro essa coisa de meta. Aí vamos fazer meta e vamos fazer a meta acontecer, primeiramente, segundamente, né? Primeiro a gente decide a meta e a gente foi uma por uma conversando, por quê. E no final, eu saí com uma sensação de, cara, a gente fez isso certo. Como é que foi para você? Foi a minha sensação. E das 6 metas, se eu não me engano, que ficaram, 4 já estão cumpridas. E Pois eu é. passei a trabalhar com as metas trimestrais também, porque, um ano é muito tempo, né? É. Então a gente se organiza aos poucos, né? E deu super certo. Tem uma frase que eu ouvi e falaram que era da Oprah Hum, Winfrey, não sei, que diz que você pode tudo, só que talvez não tudo ao mesmo tempo. exatamente. E aí que tá organizar a meta. Porque você vai conseguir cumprir todas, mas se você não organizar qual você vai fazer primeiro, você não vai conseguir cumprir É. nenhuma. E tem que ter uma ordem ali, E isso também me realmente uma marcou. ordem de importância, porque você precisa focar, você vai precisar adquirir um hábito, mudar um hábito, alguma coisa para poder realizar aquela meta. Então, qual que vem primeiro, segundo por ordem de importância e urgência, né? A gente foi ali fazendo essa listinha. Cris, eu não te contei. Também nem passou pela minha cabeça em te contar, mas vou contar aqui agora. Eu estou Ah, começando um novo processo de coaching. Uma das metas que eu tinha, que era perder peso, não era o momento.
não era realista. Na hora que a gente trabalhou as metas, eu precisava arrumar um emprego. E agora que eu arrumei esse emprego, para os meus 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro, eu vou fazer um processo de coach para emagrecer, com natação, que eu faço, mas não tem treino, então ele vai preparar esse treino, vai preparar minha dieta. E eu estou há uma semana respondendo formulários e vou começar em outubro, Que porque legal, agora que não é o legal. momento. Que legal, que legal. Mas eu tenho que me organizar para o momento, né, possível, que é outubro. Viu, gente? Tem coach de emagrecimento, tem coach de profissional, tem coach, tem vários tipos de coach. Procura o profissional que te atenda ali. Eu tô aqui muito mais para essa parte de integração, para você sentir que você faz parte, para você sentir que você tem um espaço no mercado de trabalho, que você tem um espaço no novo país que você mora. Essa é a minha meta. Minha meta é que vocês todos estão ouvindo esse podcast possam sempre sair daqui se sentindo mais leve do que entraram e todos os meus coaches, todo mundo que passa por mim, que terminem o processo de coach se sentindo parte, se sentindo integrados, mas de uma forma de eu mereço, eu vou dar certo, eu consigo e as coisas funcionam para mim. E aí aconteceu que o Vinícius arrumou um emprego durante o nosso processo de coach, não foi? Foi exatamente. E era um processo que eu achei que eu já estava fora. E aí me chamaram para mais uma entrevista. E aí achei que não ia me ligar. E aí fui corri atrás deles, fui ligar e perguntei. E aí? E eles falaram: ah, a gente ia te ligar. E me ofereceram. E o legal foi que quando eles me ofereceram a vaga, eu não aceitei. Eu negociei preço. Por quê? Eu já tinha confiança. Eu já estava entendendo que é, a contratação é um processo de parceria entre os dois lados, né? E não um processo de submissão da minha Uhum, parte. Então eu estava desesperado por um emprego, mas eu falei, eu preciso primeiro negociar, porque é uma vaga de vendas. Que mensagem que eu vou passar se eu não negociar? uhum. E se eu não tivesse essa autoconfiança, né, que eu adquiri durante o processo, eu teria falado sim na hora. E, e eu ia aceitar, com certeza. Mas negociar, com certeza, passou uma imagem melhor, né? Então foi Ai, bem fico legal. muito orgulhosa de você. Realmente trabalhar com você foi uma das coisas mais deliciosas que aconteceu aqui na minha carreira de coach até hoje. E Que não, bom, Cris, eu fico muito de feliz. verdade, assim, tem gente que a gente tem o prazer de trabalhar, né? Você lida com o público, você sabe do que eu estou falando. Né? Então, assim, eu fico Eu muito sei. feliz com o seu sucesso. Eu fico muito feliz que a gente, juntos, a gente conseguiu transformar isso que você chamava de fracasso em um sucesso profissional, que a sua carreira está indo de vento em popa, que você conseguiu a autoconfiança que você desejava, né? Que você chegou, né, querendo. E é isso, a gente continua aqui torcendo por você. Muito obrigado, Cris. Foi um prazer, conhecer você um pouco mais de perto e aprender tanto com você. Aprender sobre mim com você. Isso foi o mais incrível. Verdade. E eu aprendi mais também sobre mim com você, porque toda a interação que a gente faz, né, a gente leva um pouco da pessoa e a gente deixa um pouco da gente, né? Então, energias trocadas. Energias trocadas. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que você estava na cabeça, que as pessoas precisam ouvir antes da gente encerrar? Talvez uma dica que você me deu e que foi uma mudança de hábitos Uhum, e até hoje, e às vezes eu até me forço, porque dá vontade, né, de voltar pro hábito antigo, eu falo não. Eu gosto muito de podcast de true crime ou podcast de política e eu costumava é, ouvir o podcast muito cedo quando eu ia sair com o meu cachorro. E isso era uma coisa que puxava a minha energia. Puxava e você me disse que eu tinha que ouvir coisas que me
me levassem para cima, que acalentassem o coração. E eu troquei, né? E isso foi uma coisa que me marcou bastante. Eu faço isso até hoje. Às vezes eu baixo os podcasts para eu ouvir depois e ouço Uhum. coisas que enchem meu dia de alegria, ou para eu começar bem o dia, sabe? Acho que faz muita diferença, porque o dia é longo, então a gente tem que estar disposto, né? E ouvir coisa boa só ajuda. Eu queria te agradecer, Cris, por essa super dica que mudou minha vida, de verdade. Que bom, que bom. E fica a dica aí para vocês também. O que que vocês estão ouvindo de manhã, gente? Vocês estão sugando a energia, deixando sua energia ser sugada logo cedo, ou vocês estão elevando sua vibração logo cedo? É essa a diferença que faz no nosso dia, nas pessoas que a gente encontra, no nosso trabalho, nas interações que a gente tem. Isso tem um efeito. Isso tem um efeito. Vinícius, obrigada! Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa aí seu comentário. Você já sabe que dá para comentar no Spotify agora, então não tem mais desculpa. Se você está no Spotify, você também pode comentar. Se você está no YouTube, comenta, gente. Me dá um feedback. O que que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast? Quem que eu gostaria de que eu conversasse? Comenta. Vamos fazer disso aqui uma grande comunidade, uma grande conversa. Vinícius, te agradeço mais uma vez. E, gente, até o próximo. O prazer foi meu. Tchau, Tchau! tchau.